Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o resultado do primeiro trimestre de 2021 dos grandes bancos privados, Santander Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco. Mas antes de começar esse vídeo, como sempre, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Bom, pessoal, vou analisar então o resultado dos principais bancos, dos 3 bancos, olhando 5 pontos principais na linha de resultado e do balanço desses bancos. O primeiro ponto é o lucro líquido e o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI. O segundo é provisão para devedores duvidosos e inadimplência. O terceiro ponto é a margem financeira líquida com os clientes. Quarto ponto, receita de serviços. E o quinto ponto, despesas operacionais. Bom, pessoal, vou começar então analisando o Banco Santander. Depois eu falo do Itaú, depois eu falo do Bradesco, na ordem cronológica aqui dos resultados divulgados pelos bancos. Vamos lá então, começando pelo Santander, que acho que foi o resultado mais forte aí desses 3 bancos, um lucro líquido de 4 bilhões de reais, 4% de aumento em relação ao quarto tri, um ROI 20,9%. Então o lucro do Santander surpreendeu positivamente, inclusive as ações tiveram forte alta, chegaram a subir quase 8% logo após os resultados do Santander. Chamou a atenção aqui, o Santander é o banco que fez menos provisões para devedores duvidosos. Foi assim durante a pandemia e foi agora nesse resultado uma PDD, que é o segundo ponto aqui, 3,2 bilhões de reais, uma redução de quase 8% no ano contra ano. Inadimplência baixa aqui do Banco Santander, 2,1%. E aí acho que o ponto que mais surpreendeu positivamente o mercado aqui no resultado do Santander foi a margem financeira com clientes. Então o banco pega dinheiro e empresta, é o chamado spread, e aí é a margem financeira com clientes. Então ela cresceu 11% ano contra ano e um aumento de 8% sobre o quarto trimestre do ano passado. Lembrando que esse resultado do primeiro tri aqui ficou praticamente encavalado, muito perto do resultado do ano. Na receita de serviços aqui, o destaque foi a GetNet, porque aqui tem os serviços e a adquirência aí de cartões, que é da GetNet do Santander, foi uma receita de 1,6 bilhão de reais, 9% aí de crescimento. Lembrando que o banco pretende separar, fazer um spin-off, fazer uma cisão aí parcial da operadora de cartões, para precificar melhor. E a gente teve ainda o último ponto, que são as despesas operacionais, então caiu 0,5% na comparação anual, 5,3 bilhões de reais, e aqui a gente viu uma boa evolução da redução das despesas com o pessoal, 4,4%. Então, para fechar aí o resultado do Santander, ainda por cima ele anuncia um dividendo de 3 bilhões de reais, é um retorno de dividendos, um yield por volta de 2%. Vamos lá, vou para o resultado então do Itaú, que acho que o mercado até reagiu negativamente aí ao seu resultado, foi o primeiro resultado aí do novo presidente, o Milton Maluhy, que substituiu o Cândido Bracher na presidência do Itaú. O lucro líquido do Itaú veio acima do esperado, 6,4 bilhões de reais no trimestre, um aumento aí de 19% sobre o quarto tri, então sequencial, um aumento forte. O ROI melhorou de 16,1% no quarto tri para 18,5%, retorno sobre o patrimônio líquido. Então veja aqui, os grandes bancos não acabaram, as fintechs não acabaram com a rentabilidade desses bancos, 18,5% aí a rentabilidade do Itaú. Ainda é uma rentabilidade menor, que a de 2019, que era acima de 23%, mas ainda é um número bastante bom, tá, pessoal? Segundo ponto, então, do resultado do Itaú, PDD, provisão para devedores duvidosos, 4,4 bilhões de reais, uma queda aí de 21%, trimestre contra trimestre. Como eu falei, talvez o Itaú seja o banco que tem mais provisões e o Santander menos, o Itaú é mais conservador, viu a sua inadimplência ficar estável, 2,3%. Terceiro ponto aí que acho que frustrou um pouco o mercado no resultado do Itaú, margem financeira líquida cresceu apenas 6% trimestre contra trimestre, Porque a gente não está vendo ainda, eu até não coloquei
na análise aqui, para não ficar muito extensa, né? Estou com 5 pontos para analisar o crescimento da carteira de crédito, né? Que é onde os bancos efetivamente ganham dinheiro, né? Não é no serviço que ele vai ganhar dinheiro, vai ganhar no crédito, né? Que se reflete na margem financeira com clientes, né? Então, um crescimento mais tímido da carteira, um conservadorismo maior do Itaú, impediu que a sua lucratividade tivesse um aumento. E aí, os 2 últimos pontos, né, que são a receita de serviços e as despesas operacionais, eu acho que os bancos acabam compensando um com a outra, né? Então, ao contrário aí do Santander, que teve alta, né, na receita de serviços por conta da GetNet, né, o Itaú teve queda de 3% na sua receita de serviços, né? E aí é taxa de administração de fundo, tarifa de conta corrente, então os bancos estão pressionados, obviamente, pelas suas tarifas, né, pelas fintechs, né? Então é natural essa queda. E aí os bancos fazem o quê? Vão lá e cortam despesa operacional, né? Então aqui no Itaú foi um excelente trabalho feito, né? Uma redução de 1,1 bilhão de reais, uma redução de 6,6% nas despesas operacionais do Itaú, né? Então, no geral, eu acho que o Itaú talvez foi o resultado menos... acho que foi um resultado médio, vai. O Santander foi o melhor, né? O Itaú, acho que talvez foi um resultado um pouquinho melhor que o do Bradesco, que eu já vou comentar agora na sequência. Então, pessoal, por último, o Bradesco, que foi o banco que reportou por último, né, desses 3, o resultado saiu essa semana, então o lucro líquido 6,5 bilhões de reais, né? Isso é 74% maior que o mesmo período do ano passado, no entanto, menor do que o quarto TRI, em 4%, deu um ROI 18,7% retorno sobre o patrimônio líquido. Então, acho que tanto Itaú, Santander e Bradesco reportaram resultados, né, lucros acima do que o mercado esperava. Mas aí a gente, né, o comportamento das ações e a análise do resultado não pode ficar só em cima do lucro, a gente vai tentar decompor aqui de onde veio, né, esse lucro maior, né? E aí aqui de novo também o Bradesco desacelerou, né, a sua PDD, provisão para devedores duvidosos, é o segundo ponto aqui da nossa análise. 3,9 bilhões de reais de PDD, ainda é um número alto, caiu 14,5% em relação ao quarto tri do ano passado. Ainda é uma inadimplência de 2,5%, né? Então só para ir fechando aqui, né, a inadimplência do Santander 2,1%, do Itaú 2,3%, do Bradesco um pouquinho maior aqui, 2,5%. A margem financeira do Bradesco que eu acho que decepcionou um pouco, por isso que eu acho que aí o Bradesco foi o resultado menos animador aí dos 3 bancos, né? Colocaria na ordem, até coincidiu com a ordem cronológica, o melhor foi o Santander, o segundo o Itaú, o terceiro o Bradesco, né? Então, margem financeira aqui do Bradesco, 15,6 bilhões de reais, é uma queda de 6,5% no tri-a-tri, né? Então não teve aquela porrada, né, na carteira de crédito, acabou os bancos até crescendo menos do que o guidance, né? E aí, como eu falei, eu não coloquei todos os pontos aqui, senão o vídeo ficaria longuíssimo. E, mais uma vez, aí o banco compensa, né, a queda na receita de serviços, que caiu quase 3%, 2,6%, com redução de despesa operacional, né? Então o Bradesco fechou 83 agências no trimestre, a sua despesa operacional caiu 5% e, por outro lado, né, sua receita de serviços caiu, né? Isso é normal, tanto o Itaú quanto o Bradesco sofrendo concorrência aí de XP, BTG Digital, Nubank, Banco Inter e outros bancos digitais, né? Então, eu acho que, assim, fazendo uma análise geral dos resultados, eu acho que os bancos têm muita gordura ali de provisão, né? A gente está vendo que os números de inadimplência não estão piorando tanto assim. E aí, claro, no primeiro tri, até porque estava ainda num lockdown, o banco não ia fazer reversão de provisão agora. Mas na medida que começa a crescer a carteira de crédito, começa a melhorar a margem com o cliente, eu acho que serviço empata um pouco ali com custo, né? O banco compensa a perda de tarifa com redução de custo. O resultado, né, o lucro dos bancos vai vir justamente de custo de crédito, carteira de crédito e margem financeira com o cliente, né? E aí, ao final do ano, a gente pode ver aí reversões de provisão, né? E aí as ações parecem baratas, né? Os 3 bancos aí negociando aí preço-lucro 21, um dígito, né? Eu vejo aqui que, como o resultado do primeiro tri foi acima do esperado, eu acho que o mercado vai revisar para cima
essa provisão. Então não parece caro, né, os bancos. A nossa preferência aqui pela ordem Itaú, Bradesco e Santander, né? E aí por último eu coloco aqui o desempenho, né, desses bancos no ano, né? Então vou mostrar para vocês aqui, tá o gráfico aqui na tela, né? O Ibovespa até o dia 5 de maio caindo 0,5% no ano, tá praticamente no 0 a 0. Itaú e Santander estão caindo 12% e Bradesco caindo 3%. Então o Bradesco tá precificando aí um cenário melhor. De catalisadores, como eu falei, tem a separação do banco digital do Bradesco, que é o Next, e tem o spin-off aí também, um possível IPO da divisão de cartões do Santander, que é a GetNet. E no caso do Itaú, tem a questão lá da XP, né? Você, acionista aí do Banco Itaú, vai ganhar a participação da XP, mas tanto no call da XP quanto do Itaú, não foi dado um prazo, acho que está um pouco enrolada essa questão. E aí, como eu falei, né, olhando o múltiplo, olhando performance da ação, Itaú, que é o nosso preferido, parece descontado, né? Está atrasada aqui a performance das ações. E o Itaú também, acho que é o banco que fez a maior provisão, né? Então, num ano em que a inadimplência não aumente e cresça a carteira de crédito com melhora de margem, o Itaú pode reverter mais provisão e ter mais resultado. É claro que o Bradesco eu acho que está com uma performance melhor no ano por conta desse buyback, né, dessa recompra que eles anunciaram, né? Lembrando que o ano passado o Conselho Monetário Nacional proibiu, né, que os bancos fizessem recompra e o dividendo ficou limitado até 25%. Então a gente vê, né, todos os bancos, né, o Banco do Brasil ainda não divulgou o seu resultado, eu não coloquei aqui na análise por ser estatal, peguei os 3 bancos principais aqui, né, vai crescer lucro, ele vai distribuir para os acionistas, né? Itaú, inclusive, também pode fazer aí recompra, aumentando aí a remuneração para os acionistas. Então, para nós aqui é um setor interessante, bancos, né? A gente acredita que até o final do ano aí podemos ter um desempenho melhor dos bancos em relação ao Ibovespa, por conta desses drivers aqui de resultado que eu comentei, né? Não vai aumentar tanto assim a inadimplência, o banco provisionou demais, pode reverter essa provisão, pode distribuir um dividendo maior, porque a gente fizer uma conta simples aqui, né, com 50% de distribuição do resultado, você está falando aí de um dividend yield de pelo menos 5%, provavelmente aí para os 3 bancos. Então era isso, pessoal. Falei aqui da minha análise sobre o resultado dos bancos do primeiro trimestre 21, Santander Brasil, Itaú Unibanco e Bradesco. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixa aquela curtida e manda para aquele seu amigo que tem ações de banco. E também você pode mandar comentários aqui para mim com sugestões de empresas e setores para falar aqui no canal. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.